Olá pessoal, eu sou Raquel Martins, repórter de cultura do Metrópolis, e hoje eu estou aqui para conversar com o escritor Marcos de Brito. Ele está lançando esse livro, Palavras Interrompidas, que é um suspense. Já está nas livrarias, né, Marcos? Muito prazer, obrigada pelo seu tempo. Como que surgiu a ideia desse livro, né? Essa inspiração para essa história, que é uma história, né, que é de suspense, dramática, pesada. Uhum. Sim. O meu estilo original é mais voltado para o terror. Os meus livros anteriores, eles falam muito de folclore, falam muito de um tipo de violência diferente desse daí, uma coisa mais física mesmo. E talvez pelo momento de vida mesmo, por ser pai, né, de crianças, eu senti essa vontade de expressar esse meu maior medo. Eu acho que muitos escritores escrevem muito sobre o que eles têm medo. Talvez o maior medo que eu tenha hoje é a questão do luto, é a questão da perda. E eu me lembro que eu tive a ideia para essa história por um convite para fazer um roteiro de filme, na verdade, né? O Palavras Interrompidas, ele existe um filme já, um longa-metragem, que vai ser lançado em fevereiro, mais ou menos, do ano que vem, que se chama As Almas que Dançam no Escuro. E é a mesma história. Então, eu escrevi o livro, adaptei e filmei, porque eu também sou diretor de cinema. E eu me lembro que foi um convite para eu fazer esse longa-metragem com uma história aberta. Ó, escreve sobre o que você quiser. Me deram um dinheiro, uma distribuidora, e falaram: ó, a gente quer o seu nome aqui, porque eu tenho um reconhecimento tanto no mercado audiovisual como literário. E eu estava passando por esse momento, né, por essas crises, de pânico da perda. E eu me lembro que eu visitei uma plataforma de pesca, que inclusive descrevo muito no livro, que fica na região de Mongaguá, né, no litoral de São Paulo. E lá eu vi aquela cruz em forma, na verdade, aquela plataforma de pesca em formato de cruz, e comecei a fazer toda uma associação religiosa com a culpa, com o luto. E coincidentemente também eu fui no antigo clube em São Paulo que chama Clube Madame, né? O antigo Madame Satã, que é muito icônico aqui em São Paulo. E lá eu vi o lado profano da coisa, e eu consegui linkar essas duas coisas por questões assim de visita mesmo. Eu fui visitar uma plataforma que me remeteu a algo religioso, depois fui revisitar o Clube Madame após décadas e me remeteu a algo profano, e ali eu criei toda a discussão do luto em volta de uma imagem satânica e uma imagem sacra, né, no padre e no anfitrião. Então, eu acho que é uma discussão sobre os demônios internos que cada pessoa sofre quando eles passam por uma situação extrema, né? E no caso, o pai que eu retrato nesse livro, ele é uma pessoa que não sabe lidar com a perda, ele vai a um extremo porque ele não consegue controlar esse sentimento. Então, eu queria entender, talvez em mim também, e fazer com que as pessoas que passam pelo luto compreendessem para onde olhar. Então, eu tinha essa preocupação, né? Para onde eu devo olhar numa situação extrema de tristeza? Será que é para vingança? Será que é para redenção? Será que é para aceitação? Então, eu meio que fiz uma jornada do herói nesse personagem, onde ele acaba, né? Não posso dar spoiler, mas ele acaba trilhando um caminho muito errado, digamos assim. Você se preocupou quando você pensou em lançar esse livro agora? Ele fala de luto, mas ele mexe muito com os nossos sentimentos. Então tem muita gente vivendo um luto agora, Sim. por conta, né, da pandemia. É um outro tipo de luto também, né? Como que você acha que esse livro ele chega agora, nesse momento do país? Uhum. E o engraçado é que foi uma coincidência, porque quando eu escrevi a história em setembro, outubro de 2019, ou seja, foi pré-pandêmico quando eu escrevi. Então, ninguém nem desconfiava que o mundo ia ter essa reviravolta que teve em 2020. Daí eu filmei esse longa-metragem em dezembro de 2019 também, então eu meio que aproveitei quando começou a pandemia para tanto montar o filme quanto finalizar o livro. Daí eu finalizei o livro antes, depois o filme, né? E agora a gente tem o livro lançado e o filme ano que vem. Mas eu acredito que sim, existe uma certa ressalva por parte de alguns leitores que procuram um entretenimento para justamente fugir da realidade que é terrível, né? Nossa realidade de país, de mundo, né? Não está das melhores. Então, existem sim pessoas que preferem, vamos dizer assim, se desligar da realidade por meio da literatura. Eu já tenho um pensamento diferente, acredito que todo autor de gênero, seja suspense, terror, policial, ele escreva uma literatura de confronto. Então, a minha literatura, ela não é para te deixar melhor, é para ela te deixar pior,
mas pior a um ponto de que te traga mudança. Eu acho que a literatura que é para entreter, simplesmente por entreter, ela é ultra válida, gosto de ler também, mas ela não te faz mudar. Então, a minha preocupação como escritor é mudar o que está quebrado em algumas pessoas. Se eu entrego só felicidade, a pessoa sai alegre, realmente ela se sente bem consigo mesma, mas será que a parte ruim dela, a parte que ela precisa de correção, vai ter algum efeito? Eu acredito que não. Eu acho que se eu apresento o lado podre, realmente, o lado ruim do ser humano, ou o lado ruim da situação, faz com que essas pessoas repensem, né? Que algumas pessoas que leem esse livro, ou leem até o anterior, que também tem um tema tabu, fala: nossa, eu comecei a ver os relacionamentos entre familiares de outra forma, e é isso que eu busco, é isso que eu realmente quero, fazer com que alguém que talvez não enxergue uma situação danosa, identifique por meio dessa leitura maneiras de mudar e melhorar. E isso é possível, é quase uma terapia, né? Você entrega uma história para a pessoa que a pessoa acaba se enxergando ali como personagem, identificando similaridades com a vida e vendo que a vida dela não é uma maravilha, que ela talvez precise daquela história. Então, nós que escrevemos esse tipo de literatura de confronto, a gente não se preocupa muito com o momento de mundo. A gente se preocupa com o momento de ser humano, sabe? Se o ser humano está mal, ele precisa de algo que o chacoalhe de uma maneira que ele mude e melhore o mundo. Então, assim, mudando o ser humano por dentro, acho que melhora o todo como sociedade. Para quem ama ler o livro, né, e depois ver o filme, né, o Marcos agora já adiantou pra gente que o filme já está filmado, né? Fala um pouco mais pra gente, Inclusive, Marcos. inclusive já tem trailer. O trailer foi lançado semana retrasada pela distribuidora. Então, se vocês colocarem no YouTube, As Almas que Dançam no Escuro, vocês vão ver já o trailer. Ele já passou num festival de cinema, ele já está selecionado para mais 3 festivais de cinema, porque a nossa tática também é assim: o filme ficou pronto em, se eu não me engano, agosto, julho e agosto. Vamos segurar o filme um pouco para ver a resposta do livro e também a resposta dos festivais. Por isso que a gente optou por lançar no início do ano que vem, porque pela distribuidora já lançaria agora em outubro. Eu falei, pô, mas o livro saiu em julho, vamos pelo menos aproveitar um pouco desse lançamento, né? Ver que as pessoas gostam do livro, vão atrás do filme depois, e daí fazer uma nova curva de vendas do livro também, porque se a gente segura uns 6 meses, a gente vai ter uma nova curva de venda quando o filme lançar, porque a gente sabe que é garantido as plataformas digitais, só que a gente está conversando sobre cinema. Era para o cinema, eles me contrataram para fazer para o cinema, só que com a pandemia, né, tudo mudou, toda a discussão, todo o contrato teve que ser alterado, a gente agora está estudando a melhor forma de fazer isso para que chegue para todo mundo e que as pessoas assistam, porque cinema hoje a gente sabe que não está o melhor mercado do mundo, né? É. Uhum. Uhum. Olha, esse filme ele é coproduzido pela Letícia Spiller, né? Que a Letícia Spiller ela tem uma produtora chamada Paisagem Filmes, e ela é parceira de projetos meus. E o ator principal que faz o pai, o Carlos, se chama Paulo Vespúcio. Ele é um ator super renomado de cinema, faz novela também. O anfitrião é o Francisco Gaspar, que faz Netflix. Ele fez aquele O Escolhido da Netflix e ele já ganhou Kikito em Gramado com um filme meu também, ou seja, é um parceiro de trabalho das antigas. A filha, eu acho que não chega a ser a estreia dela em longas-metragens, ela já fez um, mas eu acho que esse é um pouco maior. É, é a Elisa Telles, é muito boa atriz também. E a gente tem no elenco também o Marcelo Argenta, que é um ator mais conhecido do público, que faz novela da Globo, faz novela da Record. O Gabriel Mulha, que está no Desalma agora, não sei se vocês assistiram, né? Ele é o sobrinho da Cássia Kiss, o policial. Então, o filme tem assim, um elenco de peso bem bacana, viu? Eu geralmente trabalho com as mesmas pessoas, quase todos eles já fizeram filmes anteriores meus, porque a gente acaba formando uma amizade também com esse povo e eles acabam topando tudo que eu escrevo, né? Normalmente, quando a gente que ama a leitura, né? Normalmente a gente gosta mais do livro do que do filme, porque o livro Sim, ele te dá mais detalhes, ele sim. aprofunda mais, é mais requintado, né? No Uhum. caso desse filme, você acha que conseguiu trazer muito desse requinte, dessa profundidade pro filme também? Olha,
Por ser formado em cinema, eu tenho a predileção oposta, né? Eu geralmente gosto mais sempre das versões em cinema, porque a minha imaginação como leitor, ela não é tão viva quanto a de escritor. E é engraçado isso, né? Eu leio um livro de ficção e eu não imagino todas essas cores que os leitores costumam imaginar, mas quando eu escrevo, eu imagino, só que eu já escrevo pensando em imagem. Então, meio que o meu raciocínio inicial sempre é por plano atrás de plano. Então, a versão mais fiel da minha obra sempre é no cinema. Eu acredito que eu consegui passar sim, até porque como eu filmei ele antes de terminar de escrever, eu já tinha escrito o roteiro, eu filmei, eu conseguia ver todas as imagens que eu tinha feito e descrever elas com uma certa exatidão. E a minha preocupação principal era conseguir transmitir tanto no livro quanto no filme a melancolia. Então, o livro ele carrega um ar melancólico que eu peguei como inspiração o ultrarromantismo, que é a escola literária que eu mais gosto, que eu leio tudo, que li tudo, né? Não existe mais. No cinema, eu pensei, como que eu posso transpor esse mesmo sentimento? Então, o filme ele já abre com um plano de mar assim, de 1 minuto, e para você começar a ingressar na maré, sabe? Não tem nada, é só um mar. Daí eu vou para uma ave voando. Então, eu comecei a ir trazendo uma lentidão para fazer com que nós, espectadores, também sentíssemos aquela sensação do livro, de falar sobre o inverno, né? Porque se passa durante o inverno também, porque tem esse clima frio. O livro tem um clima frio, né? Se não fosse contar o inverno. E você fez tudo muito rápido, né? Escreveu, fez o filme, gravou É, tudo. Como que é? Você mergulha naquela história e só para mesmo uhum. quando termina tudo, assim. Eu aprendi que se você tem muitas ideias e você começa a pular de uma ideia para outra, você acaba tendo nenhuma ideia pronta, né? Você tem um monte de ideia boa na gaveta e não tem uma pronta. Depois que eu entendi que eu precisava focar em uma e terminar ela até o final, eu comecei a ignorar ideias boas. Falei, não, eu não posso ter essa ideia agora, deixa ela para depois. Se ela for muito boa, ela vai voltar, mas eu preciso terminar isso. Se eu terminar essa, ela vai existir, porque ideias boas todo mundo tem. Só que obras prontas, né, reais, que existem no mercado, não são todos. Porque geralmente a gente fica pulando de uma para outra conforme o nosso humor. A gente quer escrever sobre algo, a gente vai e muda. Então, não. Eu realmente penso numa história, eu vou até o final dela, não escrevo mais nada até dar o ponto final. Só que existe uma exceção aí que é o cinema, né? O cinema meio que ele é urgente. A literatura ela não é tão urgente. A literatura você escreve no seu tempo, você só precisa de você depois de uma editora. Mas o cinema você movimenta gente demais. Então, quando o cinema te dá uma oportunidade, daí eu meio que falo, não, então eu vou fazer o que o cinema está me pedindo. Nesse caso desse livro em específico, eu estava escrevendo outro. E nesse esquema de falar, só vou mexer em outra coisa quando terminar. Só que daí a distribuidora me chamou, fez o convite, deu dinheiro, daí eu falei, ué, eu preciso fazer isso, tem dinheiro envolvido, tem a oportunidade de ter um longa-metragem novo na carreira, então eu meio que parei o outro livro e falei, agora eu vou focar nesse roteiro. E escrevi o roteiro, escrevi ele bem rápido porque é um medo particular, né? Então eu não precisei ir atrás de muita pesquisa. Quando uma história é de época, igual eu tenho 2 livros que são de época, que passam em 1700, você demora muito mais, porque você tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada para aquilo ser crível, senão você peca em erros básicos que acabam com a moral do autor e do livro. E isso sim requer mais tempo, porque você escreve, daí você precisa ir atrás de costume, daí você precisa ir atrás de como era o local e descrever para tornar aquilo, né, mais próximo do leitor. Agora, quando é contemporâneo, como esse filme, esse livro, vai mais da criatividade. Então, eu criei uma jornada de qual seria a minha jornada, né? Qual seria a minha jornada de luto? E comecei a escrever quais seriam as minhas dúvidas de enfrentar o meu lado ruim e o meu lado bom. Então, fui criando. Eu meio que funciono um pouco dessa maneira metafórica de explicar as coisas, né? Todos os meus livros, eles têm uma metáfora que representa algo, e geralmente ela é religiosa. Então, eu escrevi, acho que o roteiro em uns 2, 3 meses, talvez menos, só que o livro em si demora um pouco mais, porque ele tem todas as descrições, mais uns 4 meses para escrever o livro. Só que eu tenho o livro que eu já demorei 2 anos para escrever, e o que eu vou escrever ainda, um próximo, eu já estou há quase 10 anos escrevendo. Então, sabe, cada obra tem o seu tempo. Então, quando ela tem um compromisso, acho que o compromisso faz a gente escrever mais rápido. Se o meu editor falar, Marcos, eu preciso do seu livro para fevereiro, eu vou entregar. Eu vou de algum jeito entregar, porque daí se torna um compromisso. Mas o autor, ele é muito procrastinador, então, eu estou escrevendo, mas se não tem um prazo, vou beber água, vou descansar, amanhã eu escrevo, sabe? Tem esse dilema também.
E na pandemia isso ficou mais crescente, porque você fica em casa, né? Então, em casa tem várias coisas de tentação para te tirarem da frente do computador. Mas antes não, eu ficava na frente do escritório escrevendo o dia inteiro, então isso também me ajudava. Hoje eu estou demorando um pouquinho mais porque eu estou em casa. Ah, maravilha. E agora com esse ciclo meio que se fechando do Palavras Interrompidas, né? Livro Uhum. na rua, filme também, já já chegando aí nos cinemas, nos streams. O que você está planejando aí para o futuro? Você falou que já tem um livro que já está Uhum. escrevendo há 10 anos. Ele sai agora, Sim. então? Olha, ele ainda não sai agora, ele é uma continuação do primeiro livro que eu publiquei um livro pela Rocco também, que chama A Sombra da Lua, e esse eu estou escrevendo, acho que desde 2015 eu escrevi esse livro, e é uma coisa que os leitores pedem, porque ele tem uma continuação e eu sempre disse que teria. Só que não é o livro que eu estou escrevendo um outro, que é bem pesado também, e também aborda a questão do medo da perda do filho, que nesse é um pai com um filho que eu estou escrevendo. Esse foi um pai com uma filha, porque eu tenho uma filha, e agora é um pai com um filho que eu também tenho um filho, né? E a discussão é outra, é bem diferente. Ela vai, assim, eu não vou revelar tanto, senão meu editor me mata, mas ela vai tratar de antigas religiões pagãs que acabaram com o cristianismo, né? O cristianismo terminou com elas, mas meio que existe um grupo de adoração ainda que segue essa entidade, que é o Moloch, né? Então eu vou escrever sobre isso e é uma entidade que para sobreviver como eterno precisa de sacrifício de criança. Então é meio que é pesado, é uma história bem forte, só que ao mesmo tempo ela tem essa mesma delicadeza, né? Apesar dos meus temas serem sempre muito pesados, eu trato de uma maneira que eu considero respeitosa, porque ela traz um diálogo necessário para as escolhas de cada personagem. Não é só é gratuito, é grosseiro. Eu nunca escrevi algo assim. Eu geralmente escrevo algo que te pega realmente por dentro para você refletir de alguma forma, né? Por mais que as imagens sejam chocantes em algumas das histórias. Marcos, muito obrigada. Foi um prazerzão falar com você. Obrigado, Raquel. Quando precisar, estamos aí para conversar.